Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista e o tema de hoje é oncologia, mais precisamente cirurgia oncológica. Essa especialidade que vem despontando em todo o mundo como uma alternativa ao tratamento oncológico. Para falar sobre oncologia, sobre cirurgia oncológica, estamos trazendo o jovem cirurgião oncológico, Dr. Lucas Feijó Pereira. Dr. Lucas, você fez formação no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, agora chamado José de Alencar Gomes da Silva, né, que você estava me colocando há pouco, em homenagem ao vice-presidente que acabou falecendo após várias intervenções cirúrgicas, porque era portador de um câncer, né? Quando surgiu a especialidade de cirurgia oncológica? A cirurgia oncológica, assim, como especialidade no Brasil, ela já existe há mais de 20 anos. Né? Ela é representada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Até o cirurgião que operou o ex-vice-presidente, né, José de Alencar, ele é cirurgião oncológico e até o ano passado ele era presidente da sociedade, que é o Dr. Ademar Lopes. Né? E a especialidade da cirurgia oncológica, ela visa fazer um tratamento específico para o câncer, né? O tratamento cirúrgico para o câncer. Assim como a gente tem um oncologista clínico, que faz a parte clínica, tem o cirurgião oncológico, que faz parte das tomadas de decisões cirúrgicas sobre o paciente. Né? E junto com o radioterapeuta, a gente forma um tripé para compor o tratamento oncológico para cada tipo de câncer. Né? Claro que cada tipo de tumor existe um tipo de tratamento diferente. Né? E a cirurgia oncológica ela é uma especialidade que visa tentar juntar essas outras especialidades de uma forma multidisciplinar para a gente oferecer ao paciente a melhor estratégia cirúrgica e terapêutica para a gente atingir as melhores chances de cura. Né? Nós cada vez mais nos deparamos com o aumento do número de casos de câncer, né? E a população em si, isso é próprio do ser humano, tem essa dificuldade até de ouvir a palavra câncer, né? E por muito tempo se procurou falar em outros nomes, principalmente na área médica, quando se fala para o paciente, né? O câncer sempre foi assustadora a palavra, porque não se vislumbrava uma saída para essa doença, né? Mas as coisas têm mudado, inclusive com a tua especialidade, tem permitido uma maior sobrevida dos pacientes. Mas é alarmante a quantidade do número de cânceres que tem despontado, né? Estava lendo até antes de vir para o programa, no intervalo de uma emergência lá no Hospital Universitário, os dados do INCA. Houve uma reunião do INCA com um grupo no Ministério da Saúde, lá por novembro, onde eles estavam estimando o aumento em torno de 11% dos diagnósticos de câncer, né? E ali falava muito no aumento do câncer de intestino, né? Despontando agora como segundo câncer na mulher, isso substituiu o câncer de útero, né? E eu sei que tu tem te dedicado nessa equipe multidisciplinar à parte de cirurgia oncológica. O câncer de intestino, quando é que ele chega nas tuas mãos, Lucas? Geralmente o paciente ele já vem com o diagnóstico, né? Geralmente ele vem referenciado ou do clínico geral que pediu uma endoscopia ou uma colonoscopia, né? Ou do gastro, né? Que fez o exame, e com o diagnóstico o paciente chega até o consultório, aí eu faço o resto da propedêutica diagnóstica, os outros exames, e a gente parte para a cirurgia, né? A gente divide o câncer do intestino grosso assim como o câncer coloretal, né? A gente divide um pouco o câncer do cólon e do reto, porque o câncer do reto, o tratamento dele é um pouco diferente. Geralmente a gente opta por fazer quimio e radioterapia antes da cirurgia e depois de algumas semanas a gente opera o paciente. Já o câncer de cólon, mais distal ao ânus, assim, mais proximal ao estômago, geralmente a gente opta por cirurgia direto. Hoje em dia, o padrão ouro para cirurgia de cólon e de reto, ele é a via laparoscópica, né? Assim como a gente tinha para vesícula antigamente, que a gente fazia a primeira cirurgia aberta e depois ela passou a ser o padrão, hoje a cirurgia por vídeo, nem se fala mais em cirurgia aberta para vesícula,
né? O câncer coloretal hoje, claro, excetuado aquelas lesões que invadem outros órgãos, né? O padrão hoje é a gente fazer a abordagem laparoscópica, né? A metade desses pacientes, ao longo da sua vida, eles vão evoluir com metástases, né? Que são células tumorais que saem do intestino, né? E que vão para outros órgãos. A maioria desses pacientes vão ter doença exclusivamente hepática, né? Vão ter doença do cólon e que sai para o fígado. E às vezes a gente faz o diagnóstico da doença no intestino e o paciente já tem doença no fígado, né? Quando a gente chega a esse diagnóstico, o paciente tem doença somente no fígado, né? E no intestino, algumas vezes a gente opta por operar o fígado primeiro do que o intestino, né? Antes do que o intestino. Isso é uma abordagem reversa, como a gente chama em cirurgia oncológica, e é porque o paciente ele não vai morrer, não vai falecer por causa do intestino. Ele vai falecer por causa da metástase hepática. Então a gente tem que tratar primeiro a metástase hepática quando ela é tratável, né? De abordagem de forma cirúrgica. Quando é que é tratável essa metástase hepática? Quais os exames que você utiliza para saber se isso aí é tratável cirurgicamente ou não? Assim, o número de metástases, né, de lesões, hoje já não é mais o que define a ressecabilidade, se a gente pode tirar elas ou não, muito menos o tamanho, né? O que vai definir é, junto da anatomia hepática, se tem como a gente deixar um pouco de fígado que seja funcional para o paciente. Os exames saem desde o ultrassom, né, que a gente faz como uma triagem, mas o principal exame é a tomografia computadorizada, né? Em alguns pacientes obesos ou que fizeram quimioterapia, a gente opta pela ressonância magnética, né? E em alguns pacientes a gente pode dispor do PET-CT. A gente não tem em Santa Maria esse exame, mas facilmente a gente consegue fazer esse exame em Porto Alegre. Então, alguns dos pacientes a gente opta por fazer PET também, né? E na cirurgia é obrigatório a gente fazer o uso do ultrassom transoperatório, né? Então, durante a cirurgia, a gente faz o ultrassom também na cirurgia para localizar as lesões. Em 10% dos casos, a gente encontra lesões que a gente não viu nos exames, né, no transoperatório. E aí, na cirurgia, a gente tem várias opções de tratamento, desde fazer grandes ressecções no fígado, mais modernamente a gente faz ressecções segmentadas, anatômicas, né? Em algumas lesões que, porventura, prejudiquem o remanescente do fígado, às vezes a gente pode fazer a ablação hepática, né? Embora a ablação seja um procedimento, na maioria das vezes, paliativo, em algumas ressecções complexas a gente pode usar da ablação, que é quando a gente põe uma agulha e queima a lesão do fígado, né, em vez de ressecar essa lesão, né? Mas existem várias abordagens para o tratamento do câncer coloretal, né? O ultrassom que você faz lá no bloco cirúrgico, tanto por cirurgia por vídeo, como cirurgia aberta? Em Santa Maria, a gente não tem o probe da cirurgia laparoscópica, né? Esse ultrassom a gente faz quando a gente tem metástase hepática, né? A gente vai para operar o fígado. Assim, cirurgia hepática por vídeo, né, já é o padrão em algumas instituições, né, para alguns tipos de lesão, para algumas lesões em algumas localizações precisas do fígado, né, periféricas, lobo esquerdo. Então essas aí já são, a primeira opção já é fazer por vídeo quando são tumores pequenos. Mas isso não é o que a gente geralmente encontra nos pacientes. A maioria das vezes a gente encontra lesões dos dois lados, né, do fígado, que a gente tem que fazer ressecções complexas, né, e a gente vai fazer uma cirurgia aberta e a gente precisa do aparelho de ultrassom, que é o mesmo aparelho que o radiologista usa para fazer ultrassom abdominal, com um probe especial para fígado aí que a gente usa para localizar essas lesões. Bom, nós estamos aqui tendo uma aula com o Dr. Lucas Feijó Pereira. Não poderia deixar de ser, porque a fruta sempre cai perto do pé, né? Então, como ele é filho do Dr. Luiz Alberto Pereira, tem que ter uma didática muito boa. Nós vamos para um intervalo e voltamos depois falando com o Dr. Lucas sobre as doenças oncológicas e sobrevida quando ele intervém nesses pacientes.